Olá pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje a gente, na aula de sociologia, a gente vai começar aí a tentar fazer explicar para vocês uma sociologia mais política, tá? Então, assim, hoje a gente viu na última aula a questão da mobilidade social, né? Da estratificação social e tudo mais. E hoje a gente vai ver a questão das democracias. O que é isso, professor? Democracia ela vem lá desde a Grécia, né? Democracia, na origem do nome, né, é o governo do povo, né? Onde o povo, o cidadão, ele decide sobre o caminho a ser levado, o local onde ele vive, né? Mas, professor, existem tipos diferentes de democracia? Sim. Ah, já sei, é ditadura. Não, não, ditadura não é democracia. Governo monárquico não é democracia, tá? Democracia é quando o povo, de alguma forma, participa das decisões políticas, tá legal? Então a gente, de uma maneira muito tranquila, vamos tentar estar explicando isso para vocês. Professor, isso cai no vestibular? Isso, de alguma forma, cai muito, tanto nos paulistas quanto no Enem, na UERJ. Então, assim, é importante a gente saber o processo democrático, de democracia, a questão da, das democracias ao longo do tempo, isso é legal. Mas hoje a gente vai se agarrar ali à teoria da democracia, né? Os tipos de democracia. Democracia direta, democracia indireta e democracia direta e indireta. Tá legal? É muito tranquilo, a gente vai devagarzinho aí, explicando ponto por ponto, vai ficar claro para vocês, eu tenho certeza. Tá legal? Vamos aí partilhar o nosso material, então, nossa aula de sociologia e de tipos de democracia, tá legal? A primeira democracia que a gente vai ver é a democracia direta, que normalmente é usado, democracia direta, tá? Ou pura. Essa democracia ela começa lá na Grécia, é o primeiro tipo de democracia que tem. Então, é uma forma de organização social no qual todo e qualquer cidadão pode participar ativamente da tomada de decisões. Lembra? Participar ativamente. Todo cidadão. Tá legal? Vamos prestar atenção nesses termos. A primeira democracia relatada na história foi de Atenas, na Grécia. Tá? Vocês estudaram isso em história, tenho certeza. Tá? A gente chegou a falar ali, quando a gente falou dos filósofos, né? do Aristóteles, do Sócrates, do Platão. Né? Eles se reuniam em praça pública, que era chamado de ágora, para discutir política e tomar decisões acerca dos problemas da polis, através de uma assembleia. Cabe ressaltar que eram considerados cidadãos, naquela época da Grécia, aqueles que eram gregos, natos, filhos de pai e mãe, atenienses, com determinada faixa etária, homem. Então, assim, o pessoal fala, a democracia ateniense foi a primeira grande democracia, era maravilhosa. Tinha seus problemas. Nem todo mundo podia participar. Na verdade, quem participava eram poucas pessoas, tá? Que para cumprir com essas exigências de ser cidadão na Grécia, né, acabava sobrando poucas pessoas em Atenas, né? Mas essa ideia da democracia pura, da democracia direta, o cara, ele não tem intermediários para decidir. Ele decide sozinho. Então, como é que acontecia na Grécia? Né? Então, dentro ali da ágora, dessa praça de debates, alguém colocava alguma questão, né? E as pessoas votavam diretamente. Né? Ó, eu quero, eu não quero. Então, lembra muito hoje, eu costumo botar como exemplo de uma democracia direta hoje, reunião de condomínio. Não sei se alguém mora em condomínio aí, mas é uma democracia direta. Você que é proprietário de um imóvel tem direito aí na reunião de condomínio, ó, vamos pintar a calçada de branco de todo mundo. Né? Eu concordo, eu não concordo. É uma democracia direta. A maioria ganha.
tá? Eu não preciso eleger alguém para ir lá votar para mim, tá legal? Então, democracia direta é quando a pessoa tem a condição de ir lá e votar por si mesmo, tá legal? Vamos lá, vamos continuar nisso aí. Então, democracia direta ou pura, muito tranquila, tá? É o início da democracia. A gente não tem condições hoje, né? Por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Imagine todo mundo numa praça pública votar, levantar a mão. Não tem condições, né? Então, democracia direta ou pura funciona quando você tem um grupo reduzido de pessoas, né? Vamos comer uma pizza aqui em casa, tem 5 pessoas, quem quer? Aí eu quero, um não quer. Ah, ganhou a maioria, vamos comer pizza, tá? O cara que quer comer comida japonesa perdeu. Democracia direta, tá legal? Então, próximo tipo de democracia aí é a indireta, tá? O que é a democracia indireta? É o contrário da direta, também conhecida como democracia representativa, sendo uma forma de governo em que o povo elege representantes que possam gerir, defender, executar todos os interesses da população. A partir do século XIX, as sociedades tornaram-se mais complexas, principalmente pelo capitalismo e do ideal de liberdade enquanto direito universal. Representantes são todos escolhidos. Galera, o que é democracia indireta? É quando eu escolho um representante. Tá? Como eu disse, o Brasil tem 210 milhões. Então, eu quero votar numa lei. Eu não tenho como, né, votar diretamente. Então, eu escolho um representante que está dentro das minhas ideologias, está dentro do que eu acredito que seja correto, ele vai votar por mim. Lá no Congresso Nacional, no Senado, nas câmaras de deputados, na Câmara de Vereadores, tá? Isso aí a gente vai ter uma aula para explicar exatamente isso. Quem é deputado federal, quem é senador, quem é deputado estadual, quem é vereador, tá? Mas para a gente entender agora essa questão democrática, a gente escolhe esses representantes para nos representar. Ah, professor, entendi. Então o Brasil é uma democracia indireta. Não, não. É quase que indireta. Tá? A gente vai ver que existe um outro tipo de democracia. Então, nesse tipo de democracia indireta, você escolhe os representantes. Ponto. Você não tem participação mais nenhuma, você só escolhe. A tua participação política é escolher o candidato que mais te representa, tá? Que mais te representa. Então, esse cara vai votar com as suas ideias. Tá legal? Tá, professor, mas eu não entendi. O Brasil, então, não é indireto? O Brasil não é democracia indireta? Não, não. O Brasil, ele é um pouco diferente, tá? Ele é a chamada democracia semi-direta. Ih, professor, embolou a cabeça. Não, é tranquilo. Nesse tipo de democracia, o Estado tem a possibilidade de exercer a soberania popular de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Tá? Como isso, professor? Como é que você pode fazer uma democracia direta e indireta ao mesmo tempo? Vocês vão entender. A indireta é o que está lá na democracia indireta. Né? A gente escolhe, através do voto, quem tem direito ao voto, por isso que eu estou falando cidadão. Hoje no Brasil, quem tem acima de 16 anos, 16 ou mais, pode votar, até 18 anos não é obrigatório, tem toda essa questão, mas você vota nos teus representantes para estarem votando por você. Tá, essa é a parte indireta. Agora, como o Brasil estipula, o Brasil e outros lugares, essa parte direta? Ah, professor, é igual em Atenas, a gente vai lá, levanta a mão? Não. Tá? A população se manifesta de forma direta através das seguintes formas, são 3, tá legal? Vamos ver aqui com calma. A primeira é através de um plebiscito, tá? Então, deixa eu só explicar aqui. Então, o Brasil é democracia direta e indireta ao mesmo tempo. A parte indireta é a que gera maior quantidade de leis, maior quantidade de votações, é que a gente elege nossos deputados, a gente elege presidente, vereador, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual,
senador, se eu esquecer algum, por aí. Então a gente elege esses caras e eles votam para a gente. Isso é indireto, que é a maior parte hoje da democracia brasileira. Mas tem a parte direta, que está na nossa Constituição Federal de 1988, na Constituição Cidadã. Que é, o cidadão ele pode, de alguma forma, estar propondo, ou por conta dos deputados, está sendo chamado para votar. Vamos entender isso aí devagarzinho. Então, a gente tem 3 formas, dentro dessa democracia direta e indireta, de a gente, como cidadão brasileiro, poder estar votando. Tá? Primeiro é o plebiscito. A população decide sobre uma medida antes de ela ser elaborada pelo Congresso. Galera, quem elabora as leis é o poder legislativo. É o poder que legisla a lei. Ele vai fazer a lei. Só que, por algum motivo, esses caras acham legal consultar a população, ser uma medida muito importante. Eles acham legal consultar a população antes de fazer a lei. Deu para entender? Então, vamos lá. Pô, esse é um assunto muito importante, né? A gente precisa consultar a população antes de fazer essa lei. E os políticos têm essa prerrogativa, principalmente os legisladores, os caras que fazem as leis, os deputados e senadores, os deputados estaduais, os vereadores, né? E aí, eu botei aqui como exemplo, né, em 1993, isso foi logo depois do impeachment do presidente Collor, né? A gente tinha acabado de eleger um presidente da República depois de um período dos militares aí no poder, né? E aí ficou aquela coisa, será que é o modelo certo, esse modelo presidencialista é o modelo certo? Né? Então gerou esse problema, os legisladores acharam legal consultar a população. E aí ainda era votação no papelzinho, né? Não tinha urna eletrônica. Então a pessoa ia lá, escolhia a forma de governo que ela queria, se era uma monarquia. Como assim, professor, monarquia? Ia voltar a família de Dom Pedro. É sério? Ia voltar a família de Dom Pedro. Era a monarquia ou a república. Então o cara votava aqui, né? Se fosse monarquia, não precisava nem votar no sistema de poder de governo, né? Mas monarquia ou república, a maioria votou na república, ou sistema parlamentarista ou presidencialista. O parlamento é onde tem o primeiro-ministro, igual a Inglaterra, né? Igual alguns países do mundo tem um primeiro-ministro, né? E é o Congresso, é o Senado ali que governa o país. O povo brasileiro resolveu manter o presidencialismo, tá? 85% do povo contra o parlamentarismo. Então, foi votado e o Brasil continuou tendo um presidente, tá, da República. Então, o povo foi chamado às urnas para decidir algo que os deputados lá quiseram que o povo decidisse. Então, foi uma medida que o povo foi lá e votou. Não com a mãozinha, mas foi lá e votou individualmente. Tá legal? Mais uma medida aí da democracia direta, é o referendo. Tá? O referendo já é diferente. Tá legal? O referendo já existe uma lei, essa lei já foi feita, tá legal? Diferente do plebiscito. Essa lei não foi feita no plebiscito. O povo vota e beleza, a lei é feita. Agora, o referendo é uma lei pronta, já está pronta, só que ela é tão importante que os legisladores falam assim, vamos consultar a população para ver se eles aceitam. Tá legal? É difícil isso acontecer, mas acontece. Tá? Então eu botei um exemplo aqui, se vocês conseguirem ler, uma lei de 2003, tá legal? O nome da lei está aqui na urna eletrônica, 10.826 de 22 de 12 de 2003. Então uma lei que foi feita em 2003, tá? A respeito do comércio de armas de fogo. E essa lei pronta, os legisladores falaram, cara, vamos consultar a população para ver se eles aceitam isso? Se proíbe ou não o comércio de arma de fogo? E aí a população foi votar em 2005, 2 anos depois, praticamente 2 anos depois
dessa lei já ter sido feita. Então o povo votou lá, está aqui o resultado, ó, não proibiu o comércio de arma de fogo. Né? Compra arma de fogo quem tem condições lá dentro da legislação para comprar arma de fogo. Tá legal? Então, o referendo é uma lei que já está pronta. Uma lei que já está pronta e eles consultam a população e a população vota de forma direta. Tá? O plebiscito é uma lei que não está pronta, mas o legislador lá da Câmara dos Deputados acha legal consultar a população para fazer essa lei. Tá legal? Essa é a grande diferença. Mas, professor, tem mais uma? Tem. Tá. Eu coloquei aqui a diferença entre plebiscito e referendo. Tá legal? Algumas aqui, ó, alguns plebiscitos, tá? Teve até a divisão do estado do Pará, que o povo do Pará votou, né, em 2011. Tá? Referendos a gente teve 2, em 1963, tá? E em 2005. Tá legal? Tá aqui explicado direitinho a diferença entre, mas é tranquilo, tá? O plebiscito, a lei não está pronta, a população vai votar para saber se é viável fazer ou não a lei, e o referendo, essa lei já está pronta, o legislador lá, os deputados querem saber se a população aprova ou não. Tá? A gente tem agora... tá, desculpa, gente, estou me acelerando aqui. Quem convoca os plebiscitos e referendos, eu já falei aqui, é o Poder Legislativo, né? A convocação de plebiscito é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Está aí no artigo da nossa Constituição. É preciso que pelo menos 1/3 dos parlamentares de uma da casa, o Senado precisa de 27 senadores para aprovar isso, e a Câmara dos Deputados, 171, 1/3. Propõe um decreto legislativo convocando a consulta popular. Depois disso, o projeto de decreto deve ser aprovado pela maioria simples, que é a metade mais um, do plenário do Congresso Nacional. Tá? Então, assim, isso aqui, gente, de maneira nenhuma isso vai cair, tá? Em prova. É muito específico, talvez quem faça direito vá estudar direito constitucional, né? Estude isso aqui, aí sim. Mas a nível de ensino médio, a nível de prova de Enem, de vestibular, é pouco provável, mas é importante a gente saber sobre quem pode propor esse plebiscito, que é o poder que faz as leis, que é o Congresso Nacional, que é o Senado, é a Câmara dos Deputados e o Senado, que é o Congresso Nacional. Tá? Tem uma outra forma aqui, que eu estava até me acelerando, que o povo pode também participar desse processo, que é a lei de iniciativa popular. Aí sim, eu, como cidadão brasileiro, eu posso propor uma lei. Mas, professor, você não votou para ter um cara lá para propor lei? Sim. Mas se eu acho que tem uma lei que eu posso propor, né, eu posso fazer e levar até o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Pode ser executado a partir de uma apresentação à Câmara dos Deputados, tá? Artigo 61, parágrafo 2 da Constituição Federal. Para se propor leis federais é necessário... Aí, galera, também não é simples, né? Eu vou chegar, eu quero uma lei que estabeleça tal coisa e eu vou levar lá e os caras vão votar. Não é assim, senão vai virar bagunça. Então, para isso funcionar, existem regras, que está lá na Constituição do Brasil, que é a carta mais importante do Brasil. Tá? Então, para isso acontecer, vamos lá. O que se precisa? Né? Nem de cabeça eu sei isso. Tá? Enfim, vou botar aqui como curiosidade para vocês. Tá? Para uma pessoa chegar lá e propor uma lei, é preciso que o projeto de lei seja assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, aí tem que calcular quantas pessoas no Brasil votam. Você tem que ter assinatura de pelo menos 1% disso aí. Mas não só. Você tem que ter pelo menos essas assinaturas dividido em 5 estados, com não menos que 0,3 de eleitores de cada estado. Então, enfim, é difícil. A não ser que seja algo muito relevante para o Brasil. A minha proposta de lei é fantástica, todo mundo vai assinar, vamos fazer um negócio, uma propaganda, beleza. Tá? Para propor leis municipais, tem também questão de propor leis estaduais, devem ser levadas essas leis à Câmara dos Deputados.
Tá legal? Então, eu vou propor uma lei de que todo mundo, sei lá, tem que pentear o cabelo. É obrigado. Né? Sei lá. Ah, pô, ninguém assinou essa lei, então eu não consigo chegar à Câmara dos Deputados. Agora, se eu proponho uma lei de relevância, né, eu quero que todos os professores do Brasil sejam valorizados e blá blá blá, e eu coloco ali que os alunos têm que respeitar o professor, e tem pena para ir, eu proponho essa lei. Se for no Brasil inteiro se motivar a gostar dessa lei, né, ter pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, dentro dos estados eu consigo também um monte de assinatura, então eu consigo levar para a Câmara dos Deputados para ser votado. Não quer dizer que vai passar. Tá legal? Então, eu estou fazendo uma democracia direta, sim, eu estou propondo uma lei. Né? O referendo, eu estou indo votar para os legisladores querem que eu vote. Então, assim, Então, o Brasil, ele é uma democracia indireta e direta. Tá legal? Uma democracia indireta, porque a gente elege os nossos representantes, e direta, porque a gente pode participar de 3 formas disso aí. Tá? Aí eu coloquei aqui leis nascidas do povo. Tá legal? Não sei se isso está muito atualizado, eu peguei agora no ano de 2020 aqui. A lei mais próxima que eu vi aqui foi de 2013, tá legal? Mas tem aqui várias leis, tá? Várias leis que foram propostas pelo povo, por alguém, né, que propôs essa lei, conseguiu a quantidade de assinaturas, tá legal? Conseguiu a quantidade de assinaturas. Essas aqui foram aprovadas, tá legal? Essas leis foram aprovadas. Tem outras que conseguiram a lei chegar, mas o Congresso, o Senado, por algum motivo não aprovaram. Tá? Então você tem aí a questão do crime hediondo, Fundo Nacional de Moradia Popular, Lei da Ficha Limpa, registro de candidato que compraram votos, enfim, projeto de lei de olho no imposto, progressão de regime para condicional de presos, benefícios a condenados, né, retira benefícios para quem executou um crime hediondo, saúde mais 10, né, a questão de investimentos na saúde obrigatórias. Então, são leis, né, que o povo, de alguma forma, alguém fez essa lei, levou, as pessoas gostaram, assinaram, e essa lei chegou no Congresso Nacional e foi aprovada. Então, é uma forma de democracia direta. E a forma indireta é a forma que a gente elege nossos representantes e eles estão lá votando o tempo inteiro para a gente. Então, a gente viu forma de democracia direta, forma de democracia indireta e a que a gente tem hoje no Brasil, direta e indireta. Tá legal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e grande abraço.